Um pouco mais perto do Hexa, o Brasil está na Copa do Mundo de 2026. Antes de mais nada, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber todas as notificações do canal do Lance e já deixa seu like também no nosso vídeo. Bom, vamos começar com as notícias. Primeiro, para os times do Mundial de Clubes, porque tem gente se reforçando. O Fluminense anunciou a contratação do Soteldo junto ao Santos, comprando aí 50% dos direitos econômicos do jogador por quase 30 milhões de reais. Os outros 50% pertencem ao Tigres do México. Em caso de uma revenda, tanto o Santos quanto o clube mexicano dividirão o valor. Segundo uma apuração do Lance, o Santos exigiu que tanto o atleta quanto o empresário do jogador resolvessem uma dívida de gestões antigas e essa dívida será coberta pela diretoria do tricolor. E aí, foi uma contratação boa? Deixa nos comentários pra gente. Outro brasileiro no Mundial que também se reforçou foi o Botafogo, que anunciou a contratação de Joaquim Correa, Tuco Correa para os mais íntimos. Diferente de Soteldo, ele chega de graça ao findar contrato com a Inter de Milão, um contrato que se encerraria já no fim de junho, e aí ele chegou a rescindir já com a Inter de Milão para poder fechar com a equipe do Botafogo. Um jogador mais experiente, de 30 anos, mas que também tem muita qualidade, está tentando se recuperar, né, voltar ao bom futebol apresentado em temporadas anteriores. Rapidamente ele chega à Califórnia para se juntar ao elenco do Botafogo, que está em preparação para o Mundial de Clubes depois dessa transferência sem custos. Outro time que está lá também é o Palmeiras. O Flamengo, por sua vez, viaja nessa quarta-feira, dia 11, rumo aos Estados Unidos, e aí onde vai iniciar a preparação para o Mundial. Vai ter Aeroflá, os torcedores vão passar aquela energia positiva para a delegação que chega amanhã aos Estados Unidos. E vamos ao que interessa, porque a capa do Lance não poderia ser diferente. O Brasil venceu o Paraguai por 1-0 pela 16ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e com isso tá lá, ó, passaporte carimbado para o Mundial do próximo ano. O primeiro gol da era de Carlo Ancelotti também não poderia ser diferente, né? Tinha que ser dele. Vinícius Júnior, ainda no primeiro tempo, depois de uma jogada do Rafinha, Matheus Cunha pega a sobra, dá o tapa de fundo, acelera, faz o cruzamento e o Vinícius Júnior, preenchendo o espaço deixado pelo Matheus Cunha, inclusive entra na área para poder marcar o primeiro gol da era Ancelotti, o gol que garantiu a seleção sem sustos, com 2 jogos de antecedência na competição do ano que vem. Foi um primeiro tempo muito bom da seleção brasileira, o time apresentou-se um pouco mais conciso, o Ancelotti fez algumas alterações pontuais, arriscou um pouquinho também, né, deixando o Vinícius Júnior um pouco mais centralizado, puxando o Matheus Cunha para a posição de camisa 10, Martinelli pela esquerda, Rafinha pela direita. Esse quarteto de ataque foi muito bom para o jogo da seleção, que pôde pressionar o Paraguai, empurrar o time do Paraguai também um pouco para trás, criou boas oportunidades e foi, claro, né, aí recompensado com esse primeiro gol já do Vinícius Júnior. No segundo tempo, o ritmo deu aquela quebrada, o que é natural, os jogadores vão cansando, as alterações foram feitas ali pelo italiano, os jogadores, alguns deles não entraram no mesmo ritmo. Tem mais notícias boas do que notícias ruins para o saldo do Ancelotti nessa data FIFA. Ele fez algumas alterações um pouco mais pontuais, né, mexendo ali em posicionamentos, deixando um time um pouco mais funcional, menos posicional, como diz o tactiquez de hoje, né, um time que se movimenta muito mais, que troca de posição. Apesar do Martinelli ter ficado muito preso às vezes pelo lado esquerdo, mas os outros jogadores foram fazendo essa dinâmica legal e isso ajudou muito a seleção brasileira. O Bruno Guimarães, a gente viu o Casemiro também pisando um pouco mais na frente. Foi muito bom o jogo para a seleção, apesar do placar magro, né? A gente até olha, poxa, venceu de 1-0 o Paraguai, mas o placar em si ele não diz muito do que aconteceu no jogo. O Brasil teve muito mais o domínio, não sofreu. O Paraguai pouquíssimo criou, a seleção brasileira conseguiu ter o domínio do jogo, faltou converter, faltou encontrar aquele último passe para furar o bloqueio do Paraguai. Isso vai vir com o tempo, o time tem que treinar repertório, tem que treinar essa maneira de furar os bloqueios, que consequentemente vão aparecer também em outras competições, em outros jogos contra seleções menores. Tempo para isso, o Ancelotti vai ter a partir de agora. Vamos lembrar que ele assumiu a seleção brasileira 16 dias antes desse jogo de ontem, né? Então assim, é muito pouco tempo, mas é com calma. Ele vai ajustar, ele vai trazer ali o ponto certo para a seleção. Melhor do que estava antes, isso é fato, porque a gente já viu um pouco mais de coletividade, é o coletivo que impulsiona o individual naturalmente, então o Brasil teve uma atuação melhor do que nos jogos anteriores, pode dar aquela respirada, vai para os últimos 2 jogos também um pouco mais leve, já com a classificação para a Copa do Mundo do ano que vem garantida. E ó, um recadinho para você que não gosta do Vinícius Júnior, tá?
é bom você começar a se acostumar, porque as cenas de ontem, com ele comemorando gols, com ele recebendo o beijinho do professor, acho que elas vão ser cada vez mais comuns com a seleção, viu? Calma e deem tempo para o Ancelotti trabalhar. É só o começo, é um começo positivo e que seja assim ao longo de todo o ciclo. E essa foi mais uma edição da nossa Capa do Lance, galera. Deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações do nosso canal e confere tudo o que aconteceu durante, antes e depois do jogo da seleção lá no nosso site do Lance, tá bom? Até a próxima!